Começando Splash Brothers número 247. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Nando Paglioni. Léo, prometemos uma live para quinta, definindo como dia oficial da nossa gravação, mas mentimos. Aliás, não diria que mentimos. Tivemos um ajuste na programação e já no primeiro episódio, que a gente prometeu dia fixo de live, não sei o que, temos um episódio gravado. A gente pensou, né? Discutimos, porque eu vou ter um compromisso. Aniversário do meu pai, nesse dia 18 de julho. E aí a gente vai sair para comemorar e tudo mais, e vai fazer uma janta para comemorar seus 61 anos. Então, para mantermos o planejamento original da quinta-feira às 20, tendo conteúdo, tivemos que fazer choices, né, Léo? Ou a gente mudava a data da gravação, que a gente já falou que ia fazer nessa quinta-feira, às 8 da noite, ou a gente improvisava e gravava aqui o material antes e disponibilizaríamos nesse horário. Resolvemos seguir essa opção, até porque, Léo, não é que o jantar com meu pai seja uma prioridade, mas não é a maior prioridade do universo. Se isso aqui fosse o nosso trabalho oficial, tivesse outros fatores para a gente conseguir viver desse produto, aí eu ia falar, pai, você faz aniversário todo ano aí, estar com os meus amigos e amigas aqui do Splash Brothers é obrigatório toda quinta, mas como não temos esse nível ainda de engajamento dos nossos ouvintes, né, Léo? A gente tem que se ajustar aqui às necessidades. Te levantei a bola para você fazer um merchan emocionado. Bom, é isso. Temos nosso podcast, né, que sai toda semana aí. Vai sair agora às sexta-feiras, né, nos agregadores. Então você pode procurar por Splash Brothers e seguir lá nosso feed, recomendar para os amigos. Como vocês sabem também, né, estamos no YouTube, postando esse podcast aí muitas vezes em live. Nesse caso aqui também um podcast gravado, mas também com a nossa imagem, né? Então você pode procurar lá pelo podcast Splash Brothers no YouTube, seguir a gente, deixar like no vídeo, ajudar aí o Splash Brothers a chegar em mais pessoas. Também lá no YouTube, né? Temos um canal aí, sei lá, um pouco mais de 7 meses, eu imagino, né? Que a gente começou no início do ano. Então estamos aí crescendo. Segue a gente nas redes sociais também, podcast SplashBR. Estamos lá também comentando o pouco que acontece, né? Por enquanto na NBA. Daqui a pouco aí temos Olimpíada chegando, né? Teremos Brasil já no primeiro jogo contra o nosso Embi. Então vamos estar comentando um pouquinho também. Segue a gente nas redes sociais e ajude o Splash Brothers a chegar a mais pessoas. Como o Gui falou, definimos aí esse dia do nosso podcast no YouTube às quintas-feiras, não exatamente sempre live, né? A gente pode estar alguns momentos colocando um conteúdo gravado, mas sempre às quintas-feiras soltando o nosso podcast. Como eu falei, nos agregadores também está no dia seguinte. Então, ajude aí o Splash Brothers já continuar esse projeto para a próxima temporada. Exatamente. Se você quer que a gente esteja aqui toda quinta em live, só indicar esse conteúdo, engajar conosco, fazer com que a gente cresça os nossos números de seguidores, o pessoal que acompanha aqui a gente, para daí a gente poder cobrar dinheiro de vocês e a partir daí isso virar um modo de remuneração e a partir daí a gente se compromete. Até lá, a gente não vai ter esse compromisso tão fiel com vocês, amigos e amigas aqui nesse canal. Ou talvez eu esteja mentindo. Mas faça como o Jumper Brasil, que nos hospeda aqui semanalmente no www.jumperbrasil.com. Ontem, Léo, ontem gravamos na quarta, então ontem, terça, dia 16, estava lá acompanhando a live do Mastor e do nosso querido Ricardo Stabolito, ainda debatendo as últimas movimentações do mercado. Eles têm feito mais lives, assim como nós, eles têm feito bastante texto, tem também o podcast, muita coisa do Jumper que você pode acompanhar. Além disso tudo, temos eu e o Leonardo em áudio toda semana sendo disponibilizado lá no site do Jumper. Vale acompanhar, estar ligado, não só no Splash Brothers, mas em tudo que é produzido pelo canal do Jumper, que é o maior produtor de conteúdo sobre basquete do Brasil, Léo. Além de Jumper Brasil, Mons Store
também um dos nossos patrocinadores aqui, onde é que você pode comprar qualquer produto. E se você falar sobre camisetas de basquete, NFL e outras cositas más, Léo, você dizendo que chegou através do Splash Brothers no site do Monza, no canal do Monza Store, você ganha 10% de desconto, que faz uma diferença gigantesca na sua compra. Vamos para o assunto principal, Léo? Bora! Essa semana, além da mudança de ter o dia fixo aqui, mais ou menos, que já era nosso dia, né, Léo? Normalmente sempre gravamos nosso conteúdo de quinta às 8 horas da noite. Era nosso horário meio que fixo até quando a gente fazia os podcasts só em formato de áudio. Divulgávamos na segunda, mas gravávamos alguns dias antes. Além dessa mudança que a gente tem agora, oficialmente definindo esse horário para as lives, a gente tem um outro ajuste. Também, obviamente, o podcast é impactado com essa mudança, a gente vai soltar ele antes, mas a gente tem um outro ajuste do que você já tinha falado. A partir dessa semana, normalmente a gente tinha um assunto introdutório, para depois o principal, para depois um segundo assunto que houvesse. A partir dessa semana, a gente começa o podcast, depois dos merchants, com o assunto principal. Até mesmo para a gente já poder construir com os nossos participantes, se houverem aqui convidados, né, Léo? O assunto já de maneira direta, já traz o assunto principal para a gente conversar, e depois daí a gente vai conectando os demais assuntos, se houver naquela edição. Então esse também é outro ajuste que a gente traz para essa semana. E como já havíamos alardeado na última semana, Léo, nesse momento a gente faz redraft. Teremos uma sequência de 3 episódios com algum tipo de draft. Essa edição e a próxima são redrafts, da classe de 2014, olhando 10 anos para trás, como se deu o desenvolvimento desses jogadores, e a partir daí definindo os cenários das nossas escolhas, e também olhando o redraft da classe de 2020, 4 anos de contrato, primeira extensão contratual de alguns jogadores mudando de equipe. Então a gente faz o redraft também da classe de 2020 na próxima edição. E na seguinte, draft de expansão. Também 3 produtos aqui da casa que a gente vem fazendo nos últimos anos. É uma forma, nesse momento, de assuntos sobre algo quente de momento, pauta quente de momento, perde um pouco sua força, a gente muda o olhar para algumas pautas mais frias, faz algumas análises mais históricas, e não deixa de ser uma forma da gente olhar para os jogadores atuais, projetar como se deu, projetar ali, de certa forma, até ranquear esses atletas e pensar em alguns encaixes para daí a gente ter alguns assuntos para conversar. E a classe de 2014, Léo, é a classe de a.k.a. Maple Colby, Andrew Wiggins como primeira escolha. É a classe que o Cleveland Cavaliers tinha o retorno do LeBron James anunciado dias antes do draft, ou dias depois, agora eu não lembro ao certo, e a partir daí eles trocavam o Andrew Wiggins por Kevin Love, e a gente vai debater também esse pequeno pedaço, não o redraft, mas o que a gente acredita que aconteceria tendo o olhar de 10 anos depois. É também a classe Joel Embiid, que estava machucado e foi draftado mesmo assim pelo time do 76ers, talvez se ele estivesse disponível, ele seria a primeira escolha geral. Classe de Nikola Jokic, Leonardo, que foi uma escolha de segundo round, e a partir, podemos dizer, do que se tornou o Nikola Jokic, podemos dizer que os scoutings mundial ganharam muito mais força para não se perder um atleta como esse num, pelo menos, range de primeiro round, né? Então, é uma classe interessante. Eu gosto bastante do valor, Léo. Normalmente a gente pensa num primeiro olhar do top 10 assim, putz, se a gente tem um top 10, pelo menos com jogadores titulares de 10 anos depois, eu considero achar uma classe interessante, e eu vejo mais ou menos esse recorte nessa classe. O que você acha de maneira geral, seus pitacos iniciais sobre esse draft de 2014? Temos uma boa classe, né, de grandes nomes do início, né, caras como Jokic, Embiid, que disputam o MVP há muito tempo, né? Como você falou aí, pelo menos uns 10 jogadores do mais alto nível, titulares, muitos sendo importantes até hoje, né? Sendo os caras que estão ganhando contratos grandes e tudo mais. Outros bons jogadores ali, mais coadjuvantes também. Então, acho que eu considero essa classe
bem interessante, depois de 10 anos, né, vendo já o que os jogadores se tornaram. Gosto bastante. Tem sempre a questão também, né, Gui? Quando você tem um Jokic que cai para uma segunda rodada, né, é, acaba deixando tudo mais interessante ainda. Com certeza os times prestaram bem mais atenção em jogadores vindo da Europa depois disso. A gente acaba tendo muitos caras que sempre agora, depois desse draft, né, a gente tinha algumas pessoas olhando para os talentos nas classes seguintes e falando, putz, esse aqui, esse europeu faz um pouquinho de tudo, será que não é o próximo Jokic e tudo mais? Então, isso acabou, chama atenção, né? Como um cara como o Jokic, né, 3 vezes MVP, ficou ali na segunda rodada, então, com certeza, temos muitas coisas para debater aqui nesse redraft. O meu, os Spurs, Leonardo, que sempre dá fita um estrangeiro ali, que nunca vai vir pra liga, um stash, não sei o quê. Como é que me pega o Kyle Anderson? Foi um bom jogador, certamente não sobrará na escolha 30 aqui para San Antonio, mas é um olhar interessante, né, Léo? É uma classe bem interessante nesse sentido. Então, obviamente, a gente vai ter assuntos para comentar. E aí, quer explicar rapidamente para os nossos amigos e amigas também como funciona esse redraft? Porque não é simplesmente também olhar para trás e fazer o redraft da classe pensando naquele momento, né? É também olhando um pouco para frente, é olhando que esses jogadores se desenvolveram e tentando reconstruir a história de cada jogador, de cada time, a partir do melhor talento disponível. Exato, né? A gente acaba vendo alguns fatores para fazer o draft, né? A gente não simplesmente pega o melhor jogador por ordem, né? A gente acaba pensando na questão de encaixe para o time naquele momento, porque o jogador se tornou. De repente, você tem um time forte, você quer um cara que acabou ficando menos tempo na liga, mas entregou logo de início, em comparação com um cara que teve uma carreira mais equilibrada e continua na NBA, por exemplo, né? Então a gente pode acabar olhando de diversas formas, como a gente já fez as outras vezes, né, Gui? A gente começa pela última escolha, indo ali em sequência até chegar na primeira, né, para também deixar aquele gostinho especial pro final, né, das melhores escolhas. Cada um fez o seu redraft já, né, Gui? Então a gente aqui, eu já tenho a minha lista, o Gui já tem a dele, a gente vai alternando aí e sempre comentando os nossos nomes. E aquilo que a gente já sabe, acho que essa redraft aqui de 10 anos é um pouquinho diferente do próximo, né? Que a gente tem muitas dúvidas, pode mudar bastante. Esse aqui a gente já tem mais uma noção do que realmente a carreira do cara se tornou. Exato, Léo. E a gente começa esse redraft, é sempre bom também olhar no seguinte sentido: a gente olha para os times, para o que eles fizeram, tenta pensar com o movimento deles da época, o que eles imaginavam, qual era o perfil daquelas seleções. Obviamente, se for um perfil ruim, como o Kings nessa época fazia muita besteira, a gente vai tentar melhorar de alguma forma, mas obviamente tentando ver qual era a janela que o time se imaginava naquele momento e tentar selecionar o melhor jogador disponível, obviamente com o nosso olhar aqui da época. E aí, nesse sentido, Léo, a gente desconsidera as trocas da noite do draft. Não faz sentido a gente aqui considerar a troca, porque talvez se a gente tiver até uma discussão que a gente vai ter lá na noite do draft, se o Cleveland trocaria o Wiggins ou não, ou Embiid, ou Jokic, quem a gente selecionar para aquela escolha, se valeria a troca ou não, mas no geral a gente sempre manteve o time original antes do draft, porque aí dá para a gente, o time sabendo o que aconteceria para frente, a gente preserva esse legado de alguma forma, a escolha original, e a partir daí a gente vai debatendo, Léo. San Antonio Spurs era o atual campeão da NBA, era a temporada que a gente via já acontecer com Kawhi Leonard, seu futuro de alguma forma, e eles originalmente haviam selecionado Kyle Anderson, que é um excelente jogador, está na NBA até hoje, ele não é um jogador titular, como a gente comentou do top 10, né, Léo? Mas é um bom reserva, é um jogador que a gente vê com uma minutagem importante, e obviamente não sobrou para San Antonio aqui. E aí, nesse sentido, Léo, vendo a janela de San Antonio, vendo que um potencial jogador até acabou se transformando, e aí, nesse sentido, é importante também de contextualizar já com a minha escolha aqui, que é o Vasilij Micic, que veio para a NBA só nessa última temporada, mas a gente considera todos os jogadores elegíveis para aquela classe. E aí, nesse sentido, o Micic sobrou aqui. Foi um jogador que demorou para vir para a NBA, foi um jogador que foi draftado originalmente até
no segundo round, mas ficou naquele esquema de stash, que é quando o jogador não sai do seu contrato. Mas olhando o histórico de seleções de San Antonio, que sempre faziam movimentos como esse, olhando até o time que eles tinham e os jogadores disponíveis, eu fui pelo talento aqui, Léo. Talvez demoraria 4, 5 anos, talvez menos, mas eles pegam um jogador de NBA, não à toa o Micic teve seu papel importante nos Pistons aqui depois da troca, no Hornets, na verdade, né? Isso. Não foi tão bem em OKC, mas era o atual MVP da Euroliga, é um jogador de qualidade e talvez na cultura de San Antonio ser uma cultura sempre olhando para estrangeiros, numa boa adaptação para estrangeiros, eles selecionam esse jogador. Interessante se ele viesse por Spurs só nesse ano também, né? Como foi pro Thunder, né, Gui? Ajudaria, né? Porque o Spurs precisou tanto de um armador essa temporada. Mas eu não selecionei o Micic por conta disso. Inclusive, estava vendo hoje o jogo lá dele na Sérvia contra os Estados Unidos. Né? Mas eu fui aqui com o nome, Gui, que eu confesso que dá um pouco a tristeza, né? Se colocar o Nick Stauskas, o nosso querido Spurs. O Stauskas que na época do draft, né? Ele era um jogador que arremessava muito bem em Michigan, era um cara muito bem cotado, né? Mas chegou ali no Kings, não deu certo, acabou jogando também no Sixers depois, ali naquela reconstrução, também não rolou. Não foi um cara que se consolidou como arremessador. E eu peguei pensando que o Spurs ele poderia arremessar um pouco melhor, ter essa função aí de só ser apenas um arremessador ali com a saída do Bellinelli, né? O Spurs que era o atual campeão da NBA nesse momento. Mas apenas isso, não acho que nem o Spurs conseguiria salvar muito a carreira do Stauskas, viu? E esse é o ponto importante, né? Às vezes também a gente tem esse olhar de tentar salvar a carreira do jogador, porque você falou bem, Kings que já era uma bagunça nessa época, nesses anos recentes melhoraram essa questão, e os Sixers que vivia aquele famoso momento do processo, então era também uma bagunça de alguma forma, talvez num processo mais estruturado, uma equipe mais bem definida, papéis e responsabilidades, ele poderia ter um espaço melhor. Nick Stauskas, Léo, aqui foi minha escolha para o Thunder, na 29ª. Thunder era o Thunder, o famoso Thunder, que na temporada seguinte teria até uma boa campanha. Era o Oklahoma, que tinha como seus principais nomes aqui o Russell Westbrook, Kevin Durant, Serge Ibaka. Era um time muito bom, de muito talento, mas faltava também esse jogador mais arremessador. Então, nesse sentido, a minha seleção para o Thunder é olhando um pouco essa capacidade do jogador, com papel limitado, já que ele não precisaria ter grandes responsabilidades nesse time, mas entraria em minutos limitados para jogar dessa forma, para tentar buscar ver o que ele demonstrou no universitário. O Thunder que escolheu o Josh Witz, né, Gui? Witz, nem Esqueci de comentar isso, que o famoso Ru, Leonardo. Confesso que não lembro nenhum minuto dele na NBA, viu? E como você falou, um time forte, né? Aquele trio com Westbrook, Durant, Ibaka. Eles têm 12 escolhas, né? Ele tem uma outra pouquinho mais à frente, na 21ª, se não estou enganado. E eu aqui, Gui, apenas peguei um jogador de garrafão. Noah Vonleh era aquele cara ali meio Ford, big, que um pouco mais, não aquele big tradicional, né? Um cara um pouco mais corpo de um ala, e apenas para povoar um pouco mais o garrafão, que eles acabavam sentindo muita falta de alguns jogadores, né? Eles tinham o Ibaka, basicamente, mas o Collison também durou muito tempo lá, mas já não jogava, né? Então, eles acabaram depois trazendo alguns pivôs que não deram certo. Aqui o Vonleh é só para ser mais um, porque confesso que também é outro. Eu acho que esses dois aqui que coloquei, viu, Gui? O Stauskas e o Vonleh, dois caras que eu acho que mudaria nada para eles. Eu continuaria não jogando e não tendo muito futuro na NBA. Normalmente redraft é difícil, né, Léo? É difícil achar uma classe que você tem pelo menos 30 jogadores que estão na NBA 10 anos depois, né? Então, esse é um pouco dos desafios. No nosso redraft
de 4 anos, às vezes acontece de você pegar, putz, tem um jogador aqui com talento, que foi uma escolha top 10, mas não deu certo, pô, vamos dar uma chance para ele numa equipe mais estruturada. 10 anos depois é difícil salvar a carreira de uma forma como essa. Noah Vonleh nem entrou aqui na minha seleção, Léo, mas obviamente tem um apreço de alguma forma a ser considerado nesse finalzinho de escolhas. A gente acaba olhando, mas por necessidade, né? Los Angeles Clippers, Léo, que era o time, obviamente, um grande time da época, era um dos grandes times da NBA naquele momento. Obviamente, Lob City, CP3, Blake Griffin, DeAndre Jordan. E quem você seleciona para LA Clippers? Eu aqui, Gui, peguei outro pivô para ser um reserva do DeAndre Jordan, ter os seus minutos ali com o Chris Paul, acho que poderia dar certo ali razoavelmente, Dwight Powell. Então, também é outro cara que não empolga tanto, apesar desse estar na NBA até hoje, né? Teve ali talvez sua melhor fase numa temporada se selecionar ali ao lado de Luka Doncic, parceiro de pick and roll dele, mas aqui é apenas também outro cara que seria um reserva e nesse Clippers que era muito forte, né? Então, era um time que na próxima temporada já ganharia do seu próprio Spurs, né, Gui, na primeira rodada e ficaria pouco de não se classificar para a final de conferência, algo que esse núcleo acabou não conseguindo. Exatamente, Léo. Confesso a você que o Powell saiu mais alto para mim, viu? Queria eu que Rapaz. o Powell estivesse sobrando aqui nessa posição, mas não foi o caso. Foi mais alto. Quem que você selecionou? Aqui, Léo, eu fui com mais ou menos pensando na sua proposta. É um jogador que, quando chega na NBA, a gente imaginava que ele seria outra coisa. A gente imaginava que ele fosse o Brazilian Duran, mas Ih, não. Ele se rapaz. tornou muito mais, talvez, um Brazilian DeAndre Jordan aqui, Léo. A gente vê ele muito mais como um pivô hoje, um big. Estava jogando até outro dia contra o Vucevic, que talvez vai marcar o Wemby daqui a algumas semanas. É um cara muito mais... Ganhou muita massa, virou um big de alguma forma. Olhando aqui o que o Clippers precisava, talvez até alguns minutos ali como reserva do DeAndre Jordan, Léo. Um cara que você não vai pisar tanto com a bola na mão, um cara que vai ter o CP3 ali para poder orientar e coordenar algumas ações de pick and rolls e tudo mais. A gente vê ele num cenário muito ruim, mas, putz, que nem você falou agora do Noah Vonleh, jogadores como esse, talvez a gente não selecionou. Eu vejo um talento no Caboclo para ser um jogador interessante para a NBA. Não foi, mas quando a gente olha o basquete FIBA, ele foi um jogador importante. Ele é um jogador importante no Brasil, ele é um jogador importante na Europa. Acho que talvez num cenário ideal a gente poderia ver ele dando certo de alguma forma. E, obviamente, tem um pouco do clubismo aqui, do pachequismo com o nosso querido Brunão. Então, Caboclo aqui sendo selecionado na primeira rodada. Eu confesso a você que fosse há 2 anos atrás, Léo, ele estava há 2 anos de estar pronto, né? E aí talvez nem seria selecionado. Hoje, talvez impactado pelo pré-olímpico, eu vou com o Caboclo. Não, acabou com isso, que parece que deveria ter mais chance na NBA, né? Porque ele, enfim, se tornou um cara que hoje seria bem útil ali, um small ball, um cara aí bem interessante, como você citou ali, virando mais um pivô de fato, né? Do que se projetou lá atrás, com aquela questão do Kevin Durant. Então, vamos falar um pouco dele daqui a pouco, Gui. Eita, ele vem então, ele vem para a NBA, Léo. E aí agora o Suns. O Suns tem uma série de escolhas aqui também nesse draft, né, Léo? Eles iriam inicialmente teriam 3 escolhas nesse draft, acabaram de alguma forma iniciando um processo de reconstrução que não foi um bom processo de reconstrução de alguma forma, demoraram ali para encaixar. E aí, nesse sentido, a gente tem a chance de tentar salvar de alguma forma a Phoenix, mas eles não têm escolhas tão altas, então essa recuperação deles talvez seja difícil, porque inicialmente eles foram com Bogdan Bogdanovic, e certamente nessa escolha 27 não sobraria, Léo. Eles têm também a escolha 18, e eles possuem também a escolha
14, então pode ser que o Bogdan Bogdanovic esteja mais para frente, mas certamente não está nessa escolha 27. E aqui eu fui com o Rodney Hood, Léo. É um cara que eu considero ali como um chutador bom de 3, demonstrava com um potencial de 3, acabou sendo um pouco irregular na carreira nesse sentido, mas é um jogador que se demonstrou com capacidade em alguns momentos dos seus 5 primeiros anos, ser um jogador para mais de 10 pontos, ser um bom reserva, ser um reserva que vem e consegue ajudar, principalmente nas questões de chute do perímetro. Então, olhando a posição aqui, é um jogador que sobra, é um jogador que não vai transformar a equipe. O Suns não tinha necessariamente uma grande clareza de necessidade, Léo, mas eles precisavam para o que a NBA estava caminhando, obviamente precisavam de shooters, e nesse sentido, o Rodney Hood é um bom jogador aqui para ser selecionado. Gui, a gente vai ter uma diferença um pouquinho grande em nossas escolhas do Rodney Hood, viu? Rodney Hood no top 10, Leonardo? Não, também não. Mas eu acabei selecionando um pouco antes. E aqui pro Suns, né, como você citou, um time que tem outras escolhas ainda, eu fui apenas de um armador que acabou sobrando para mim, o Dante Exum, que voltou para a NBA recentemente, jogou até a final, né, com o Dallas. É um cara aí que chegou na NBA sendo muito bem cotado, né, uma das primeiras escolhas. Acabou tendo muitas lesões no Jazz, acabou não dando certo. Questão de falta de arremesso também é bem complicada, né? Então eu apenas pensei aqui um cara que tinha algum certo talento, principalmente com a bola na mão, e o Suns é um time que vai acabar trocando o Dragic e o Isaiah Thomas, né? Então eles têm 3 armadores nessa época do draft, junto com o Bledsoe. Eles vão ter apenas um depois, então eu apenas direcionei mais um cara. O Dante Exum foi um pouquinho para cima, Léo, aqui no meu draft. E agora Miami Heat. Como a gente já comentou do Cleveland, Léo, a gente comenta agora do Miami. Se essa intertemporada aqui, no momento do draft, a gente tinha um anúncio do LeBron voltando para o Cavs, indo para o Cleveland Cavaliers. Ele saía do Miami Heat. E o Miami Heat tinha ainda seu duo com nossa querida dupla de Dwayne Wade e Chris Bosh. Chris Bosh teria problemas cardíacos daqui a pouco, mas nesse momento, quem você seleciona para Miami? Miami, né, e que vai perder, como você citou aí, nosso querido LeBron James. Eu fui aqui com o armador, viu, Gui? Elfrid Payton, outro que também caiu bastante aqui no meu draft. Teve um início bom lá no Magic, né, Gui? Inclusive rendendo aí boas histórias pra gente aí nos nossos fantasy da vida. Um jogador que era aquele que fazia muito triplo-duplo, né, com 10, 10, 10. Muita dificuldade de pontuar, sem arremesso nenhum, né? Mas era um bom jogador ali dando assistências. Ou foi apenas com o Elfrid Payton, porque quem sabe aí nesse hit, né, que desenvolve tão bem os jogadores, ele não acabaria não tendo uma vida na NBA um pouquinho maior, né? E eu fui também de Alfred Payton aqui, Léo. Acertamos primeira escolha Rapaz. aqui, que temos uma repetição dos nomes. Aliás, deixa eu até fazer uma coisa aqui que eu acho que eu estava deixando lado a lado as suas escolhas e acabei mexendo aqui em uma coisa e mexi a minha, inclusive. Mas aqui, Léo, eu fui pelo Alfred Payton, que era um jogador que vinha sobrando, e aí pensei justamente nos pontos que você comentou. Acho que a gente critica e virou muito meme assim na NBA ter o Alfred Payton pelo visual, mas também por ele ter um protagonismo grande, e a gente olhava, putz, certamente o Alfred Payton é o pior armador titular da NBA. Mas em uma situação jogando com 2 jogadores ali com muito potencial ofensivo, com muita capacidade ofensiva, como o Dwayne Wade e também o Chris Bosh, o papel, a responsabilidade de ter que fazer coisas ofensivas diminuiria, não teria uma responsabilidade de tentar chutar, como obviamente a gente sabe que ele tem um péssimo chute e coisas do tipo. E aí, nesse sentido, a gente tem nos livramos de ver o jogador em alguns aspectos, Léo, que seria bom até para ele, e obviamente
para o Miami aqui, que haviam ido originalmente com PJ Hairston, tem um jogador que contribuiria já de imediato de alguma forma. Não vai ser o melhor jogador disponível, né? Mas acho que vale a seleção aqui do Elfrid Payton e acho um jogador interessante. Léo, aqui na escolha seguinte a gente tem o Houston Rockets, que originalmente foi de Clint Capela, e obviamente o Capela não sobra nessa posição aqui pra gente. Eu confesso a você que se a gente fosse olhar puramente pelos números envolvidos, eu não selecionaria o jogador que eu selecionei aqui, mas tentei emular um pouco, talvez os nomes disponíveis aqui, quem poderia fazer um papel de um big ali para ajudar, principalmente o James Harden, que a gente já veria a partir daqui, Barba sendo um dos grandes jogadores da NBA, um impacto gigantesco, principalmente a chegada do Capela ajudaria a ter um jogador para ajudar nesse ring runner de alguma forma, e eu fui de Ken Burch. Não é o pivô mais atlético da história, Léo, mas é um pivô que tem alguma mobilidade, e pensei num potencial encaixe aqui, um cos pobre, muito pobre do que o Capela se tornou. Obviamente não chega nem perto do que foi o Capela, mas obviamente o Capela é um jogador muito mais alto desse redraft aqui para mim e para você. Bom, acabei não selecionando o Kim Burchig e fui aqui com ele, o Bruno Caboclo, que já chegou a jogar no Rockets depois, né? E quem sabe aí nesse Rockets que jogou muito no small ball depois, ele não pudesse estar preparado para isso e ficar na NBA, né, Gui? Então apostei aqui no talento do nosso querido Bruno Caboclo, que acho que poderia fazer sentido nesse Rockets. A grande questão é se ele conseguiria se manter até lá, né? Porque, como a gente sabe, ele teve muitas questões até de parece de comprometimento, né, que atrapalharam bastante ele na NBA, mas como não tinha um talento muito maior, resolvi fazer essa aposta aqui, como você falou lá atrás também, né? O nosso pachequismo. Excelente, Léo, mais ou menos por aí, exatamente. Aqui, na próxima escolha, Charlotte Hornets, eles que originalmente foram de Shabazz Napier. Aliás, aqui eu acho que é isso mesmo, é Shabazz Napier, no Hornets. Não, o Hornets, ele foi com o nosso querido. Ele foi com o Napier, só que foi trocado pro Miami. Ah, exatamente. Tinha justamente achado estranho, porque o LeBron James tinha pedido Shabazz Napier em Miami, era um jogador que o LeBron gostava. Miami faz a troca e, obviamente, o LeBron, a gente já conhece a história, não fica para jogar com o novato. E aí o Charlotte mantém a escolha com eles, Léo. E quem você seleciona? Eu fui aqui, cara, Gui, com um cara que está na NBA até hoje, né? No meu Bulls, o Torrey Craig, aquele ala ali, um famoso 3D, né, Gui? Sem ali muito mais potencial do que isso. Acabou se tornando até mais regular recentemente, né? Nos primeiros anos ele acabou treinando muitos times. Hoje ele acabou, até no Suns já era um cara bem importante. Teve um jogo ali muito interessante dos playoffs, né? Recentemente também. Mas é um desses alas que você tem na sua rotação e ele entrega o que você pede, né? Então, o Hornets que tinha o Kemba Walker, o nosso querido Mike Kidd Christie, né? O Miguel Jefferson na final de carreira também. Apenas Michael mais Kidd um Gilchrist, que já me maltratou nesse podcast, hein, Léo? grande momento, né? E eles têm Mal outras. sabia o que ele me fez aqui para ter que pronunciar aquele nome. E que tinha a pior mecânica de arremesso da história também, né? E o Hornets tem outra escolha, a gente vai falar dela daqui a pouco, né? Exatamente, Léo. É um time que tentava algum ajuste de rota que nunca vinha, mas tinha Kemba Walker. E aí, como eu sinalizei aqui para quem está no vídeo, Léo, fiz um joinha aqui, é porque eu também fui de Torrey Craig aqui. Estamos bem. Copamos essa escolha. Dois acertos aqui, duas escolhas similares nas 7 primeiras. Um bom começo, Léo. Agora, Utah Jazz na escolha. O time de Utah, Léo, era um time ali mediano, um time de meio de tabela. Não era necessariamente
um grande time, mas já tinha Quinn Snyder como seu treinador, que seria até treinador outro dia, e tinha principalmente Gordon Hayward ganhando o espaço, principalmente Gordon Hayward e Derek Favors, Léo, assumindo um grande protagonismo aqui no time. A gente até debateu no redraft do ano anterior, Rudy Gobert, a partir dessa temporada, já começava a ganhar um pouquinho de protagonismo. E aí, Léo, pensando em Rudy Gobert, pensando no impacto que ele teria a partir daqui, sobrou para mim um tal de jogador que não é pago para defender, Jabari Parker. Eles tinham ido originalmente de Rodney Hood, mas aqui para mim foi de Jabari Parker, Léo, o jogador que já deu uma gloriosa entrevista falando que não sou pago para ninguém na NBA é pago para defender, e depois disso ele foi basicamente chutado da liga. Mas quando a gente olha o começo de carreira, Léo, dele, ele era um bom jogador ofensivo, obviamente, num Bucks que tinha muito espaço para ele, tinha muito espaço para o Giannis se desenvolver, como deu muito certo o seu desenvolvimento. Ele que foi escolha 2 desse draft. Eu vou no talento aqui. Acho que o Jabari Parker parou muito cedo e não é um sinalizador positivo. Quando a gente olha o tempo de NBA de anos, assim, obviamente um ponto de preocupação, mas olhando esse Jazz que estava num processo de reconstrução, que tinha nomes interessantes, que não estava muito necessariamente se importando com defesa, tudo bem que teria o Gobert aqui como seu destaque, acho que ter um Jabari Parker para vir do banco, para manter, ser a âncora ofensiva como foi o Gordon Hayward, poderia ser um duo interessante aqui para sua carreira, de Jabari Parker, e também para esse Utah Jazz que estava nesse processo de reconstrução, Léo. O cara que teve um talento, né? Ele chegou a ser um jogador de 20 pontos em uma temporada. Teve lesões que atrapalharam muito o início dele também, né? Então, logo o Bucks acabou não apostando nele, ele fechou com o Bulls, né? E a carreira acabou não dando muito certo também. Eu fui aqui, Gui, aí você citou o Gobert, né? Pensando no um pouco mais para frente, né? Sempre começou aquela história de Gobert nos playoffs acabar sofrendo e tudo mais. Eu fui com o pivô de outro estilo aqui, o Maxi Kleber, nosso querido aí alemão, que chegou na NBA anos depois, né? Ele acabou não indo de primeira, ele saiu em 2017, primeira temporada dele na NBA. Aquele cara que é mais um big espaçador, que tem o seu valor na NBA atual. Eu acho que nesse Jazz, que também aí sempre teve alguns europeus, poderia ser uma opção para caso você queira jogar com um time mais espaçado nos minutos sem governo. Exato, Léo. Uma boa escolha aqui. Max Kleber foi um pouquinho mais para cima aqui nas minhas seleções, Léo. Na 22ª escolha, temos o Memphis Grizzlies, que foram originalmente de Jordan Adams, mais um famoso Who. Eles que tinham aquele famoso time do Grit and Grind, com Mark Gasol, Zach Randolph, Mike Conley, Courtney Lee, Jeff Green, Tony Allen. Um bom time aqui de NBA, um time que chegaria constantemente em playoff. E eu fui aqui, Léo, mantive um pouco dessa mentalidade de foco em defesa, de agressividade. É um jogador que você já selecionou, então não repetiremos aqui. Mas eu fui com o Dante Exum. Eu acho que aqui, para a mentalidade do que o Grizzlies buscava, o Exxon é um armador de braços longos, excelente envergadura. É um time que não necessariamente tinha como seu principal foco o ataque. Sempre foi um time nessa época que vencia jogos na lama, aquele jogo bem disputado. Acho que se talvez um lugar onde é que o Exxon poderia dar certo na NBA era nesse Memphis Grizzlies, era com essa mentalidade, jogar ao lado de grandes defensores e ele poder se potencializar ainda mais nisso. Confesso que não é talvez a melhor escolha do Memphis, Léo, mas é a escolha para salvar um jogador que foi nesse draft top 10. E é legal como a gente foi diferente, né, Gui? Eu fui um cara totalmente oposto que eu penso para esse Grizzlies. E você Foi acabou de com o selecionar. McDermott. Você acabou de selecionar o Jabari Parker. O cara que falou que não era pago para defender. Um time que não precisa de defesa, né? Um jogador que não precisa de fazer defesa. Pô, que cenário ideal. Não, e quem sabe ele não seria contaminado por esse time, né, Gui? Para querer ser um cara que se esforce mais na defesa, né? E como você falou, um time que ganhava muitos jogos arrastado, né? E o Jabari Parker, pelo menos nesse início, né?
Ele poderia ser um cara para contribuir em pontuação aí para esse Grizzlies. Então, quem sabe aí um acabaria não ajudando o outro, viu, Gui? Mas, Léo, pensa comigo aqui, ó. Eu gosto mais do seu cenário que do meu, hein? Mike Conley, Tony Allen, Jabari Parker, Zach Randolph, Mark Gasol, ele não precisa defender ninguém. É. Ele pode ficar, ele pode ficar lá no ataque debaixo da cesta esperando a bola e tá tranquilo. E essa defesa daria conta 4 contra 5 para vencer, para ter uma boa defesa. Então Jabari estaria no cenário ideal. Só vai lá e resolve, meu menino. Vai lá e pontua. Seja esse cara de 20 pontos. E o Tony Allen defendia por uns 2, 3 também, né, Gui? Então, sempre aí importante. Quem sabe aí o Jabari Parker não seria um cara mais completo na NBA e teria durado mais, né, Gui? Excelente, Léo. Agora, Oklahoma City Thunder, que a gente já falou aqui. E eles, nesse draft, foram com Mick McGarry. Quem, quem você seleciona para OKC? Gui, aqui eu fui um arremessador com ele, o Doug McDermott, né? Um cara que poderia ser uma boa opção ali para jogar. Principalmente ao lado do Westbrook, né? Que sempre precisou muito desses arremessadores ali. E o Thunder muitas vezes não tinha, né? Então era um cara para ter seus minutos e ser esse cara que vai ter uma função específica, que é o contrário do André Robertson, né? Ele vai estar lá para arremessar, os outros minutos o André Robertson está lá para defender. Excelente, Léo. O Thunder já teve uma escolha nesse draft, na 29, e lá eu fui com o Nick Stauskas falando desse arremessador, você foi com o Noah Vonleh pensando num big, e você já debateu aqui a necessidade desse time de big, a gente já debateu naquela escolha a necessidade de armadores, e você endereçou aqui. Aqui eu fui com o Dwight Powell, Léo, que você já selecionou, mas justamente pensando nessa questão das duas necessidades do time. Uma foi endereçada por mim nessa escolha, que foi o Dwight Powell, talvez um big, que tem a capacidade de jogar muito mais em lobbies, e não vai ter uma necessidade de fazer muito mais que isso, mas um cara físico. E na escolha, depois disso, eu fui com um shooter, e aqui invertemos mais ou menos a lógica, obviamente com jogadores diferentes, mas endereçamos os mesmos pontos aqui nas escolhas, Léo. O Toronto Raptors, agora na escolha, que foi com o nosso Brazilian Kevin Durant. Duran na escolha originária, com o Bruno Caboclo, eles que estavam ali mais ou menos no processo ainda de endereçar jogadores interessantes para o seu time de DeMar DeRozan, Kyle Lowry, com as suas duas principais peças desse time, Léo, e obviamente tinha alguns bigs começando ali a ganhar um pouquinho mais de espaço, principalmente o Jonas Valanciunas. Aqui eu vou com um big diferente, um big que poderia contribuir com a bola de 3, como você já comentou anteriormente. Max Kleber é minha seleção para Toronto. Gui, eu fui com um cara que também arremessa, mas ele não era um big, que é o Joe Harris. Um jogador que teve aí seus bons momentos na NBA, né? Principalmente depois ali no Nets. Acabou não se tornando o que a gente imaginava naquele time, né? Parecia o cenário perfeito para ele. Mas era um bom arremessador, um cara que poderia contribuir bem ali ao lado de Lowry, DeRozan, Valanciunas, né? Como você já citou. Então, Joe Harris acabou sumindo da NBA do nada, né? Mas teve o seu bom momento na liga. Excelente, Léo. Agora com a. Passamos, aliás, o top 20 aqui, Léo. Agora entramos na escolha 19 com seu Chicago Bulls. Eles que originalmente haviam selecionado Gary Harris. Como era o momento do Bulls naquele momento e quem você selecionou aqui, Léo? O Bulls que tinha aí do Derrick Rose, né, Gui? Aquela questão tá sempre voltando de Voltava de lesão. lesão, né? Exato. Butler crescendo cada vez mais e tem uma grande temporada. A gente tinha o Dan Levy ainda, né, que hoje é GM do Warriors, inclusive. No momento que a gente começa a se sentir cada vez mais velho, né? Teria o Gasol, o Noah ali no garrafão, o Taj Gibson também. Então era um time forte, era um time que mesmo com as questões de lesões do Rose disputava, chegava em playoffs, fazia séries duras. E pensando nisso, pensando principalmente na saúde do nosso querido Derrick Rose, eu fui com um cara que seria um sexto homem, quem sabe até o armador sem ele, que é o Tyler Johnson, né?
outro que também teve bons momentos na liga, mas acabou sumindo logo depois e não permaneceu na NBA, né? Um daqueles que o Heat acaba fazendo jogar bem e acaba saindo depois, mas era um pontuador, né? Então poderia ser esse cara para ter os seus minutos sem o Derrick Rose, e o Bulls que tinha uma escolha daqui a pouco também, né? Eu confesso que eu esqueci do Tyler Johnson, Léo. Passou aqui no meu Rapaz. draft. Eu olhei ele, fui montando as listas e quando eu fui conferir, ele não tinha aparecido ali na minha relação. Eu tinha visto ele originalmente, mas me perdi aqui no meio dos meus alfarrapos. E confesso que você falou, eu falei, putz, o Tyler Johnson, que ficou famoso, né, por perder um dente durante um Sim. jogo, e falou que para que eu vou implementar? Vou perder de novo. Então era a cara desse Thibodeau. Mas confesso a você que, olhando assim, Léo, não sei se fez tanta falta como talvez poderia ter feito. Obviamente, fui de Vasily Mitić, fui de outros nomes aqui, esqueci do Tyler Johnson. Como você falou, seu principal momento, pelo que a gente se recorda, foi lá em Miami, mas não deu, Léo. Eu pensei aqui também, talvez, num sexto homem, um jogador que vai até o oposto do que o Thibodeau normalmente busca, mas foi com o TJ Warren aqui, Léo. Um jogador que é meio difícil de encaixar, porque ele teve temporadas, como na bolha, naqueles momentos da bolha, do MJ Warren, temporadas boas, temporadas onde é que ele parecia se tornar, dar um passo a mais na carreira, e outras que temporadas médias, nem grandes momentos assim. Então é difícil de encaixar onde ele poderia estar aqui no redraft de cada um. Acho que vai ter gente que poderia encaixar ele numa loteria. Eu, no meu, acabou caindo um pouquinho aqui, Léo. Era um time já bem mais estruturado, como você comentou, alguns nomes focados em defesa, muito do que também o Tibbs imaginava. E eu trago um cara que poderia ser um scorer, poderia ser um pontuador nesse time de Chicago, com TJ Warren, Léo. Agora o Suns, mais uma escolha do Suns. Eles que foram originalmente de Tyler Ennis, a gente já debateu do que eles haviam de necessidade nesse momento. Na escolha original, eu fui de Rodney Hood, na escolha 27, que era a anterior, eu fui de Rodney Hood, e você foi com quem mesmo? Foi com o Dante Exum. Dante Exum, verdade. Esse eu esqueci de anotar aqui. E aqui eu fui com o Joe Harris, Léo. Sempre bom trazer um shooter. Obviamente, eu já tinha endereçado o shooter na escolha anterior com o Rodney Hood, mas o time não está muito preocupado aqui com o encaixe do time. É um time que estava nesse processo de reconstrução, dando alguns passos para trás na sua reconstrução, e aí, nesse sentido, eles pegam o melhor jogador disponível aqui para mim. E pensando no que a NBA se transformaria daqui a pouco, trazer um cara com muita capacidade de se movimentar sem a bola, de chutar no perímetro, é o meu olhar. Gui, e eu copiei a sua outra escolha. Você foi com o Rodney Hood lá na 27ª, né? Eu fui com ele aqui, pro nosso querido Suns. E como eu falei, né, um time que ia acabar perdendo seus armadores, acaba trocando eles, né? O Rudy era um bom pontuador, um arremessador bem interessante. Então poderia ter seu espaço aí nesse time que ficaria alguns anos no limbo até achar o Devin Booker, né, Gui? Então, ainda mesmo com o Devin Booker demorou um pouco para se reencontrar, né? Mas o Rudy, apesar de não estar na NBA hoje, ele teve seus momentos, ele teve seu valor na liga. Exato, Léo. Erramos só o Rodney Hood por 9 escolhas, mas com o mesmo destino, com o mesmo Exato. pensamento. Nos dois drafts, o Rodney Hood é um jogador do Phoenix Suns, Leonardo. Agora, Boston Celtics, que a gente já pode dizer que era um time que começava a ganhar um pouquinho mais de forma do que a gente veria nesse draft, né, Léo? Esse draft eles sairiam com o Marcus Smart, tinha essa escolha 17 e também teriam a escolha 6. Eles tinham o Brad Stevens chegando para ser o Brad Stevens, que hoje, 2024, é o general manager, naquele momento era o treinador da equipe, mas ainda distante do que a gente teria como o Boston Celtics mais conhecido recentemente. Era o time ainda do Rajon Rondo, era o time que tinha o Avery Bradley,
mas era um time bem diferente do que a gente veria. Esse draft já começaria a moldar o que é o Boston Celtics mais recente. Eles foram de James Young originalmente. Bom, Gui, o Celtics, né, como você falou, aquele período que estava chegando o Stevens, eles iriam trocar o Rondo, mas o Celtics não teve uma reconstrução longa, né? Eles acabavam até com times mais fracos, até com o trabalho do Stevens sendo fazendo um bom papel, aquele time lá do Jay Crowder, por exemplo, né? E logo que chegou o Jaylen Brown, o Jason Tatum, o time sempre foi playoffs também. Então, pensando nisso, eu peguei um cara que eu acho que fazia sentido com o Celtics bem estruturado que a gente viria nos anos seguintes. Eu fui aqui com o Kyle Anderson, viu, Gui? Fomos Aí com acertamos Kyle mais. Anderson, Léo. Fomos com Kyle Anderson. É um jogador que, obviamente, a gente conhece, porque ele tá aqui na NBA ainda hoje, né? Mas é um jogador muito inteligente. É um jogador que sabe muito bem o que ele tem que fazer, sabe tirar proveitos de mismatch. É um jogador que sabe usar sua capacidade defensiva. Obviamente, como o apelido já diz, é um jogador que faz tudo em velocidade lenta, mas sabe fazer de tudo um pouco na NBA. E normalmente são esses tipos de jogadores que sempre foram potencializados na carreira pelo Brad Stevens. Então, acho que é uma escolha bem interessante nesse sentido, para pensar o que a equipe poderia fazer com esse tipo de jogador. Um jogador ali nota 6, 7 em muitos dos quesitos, mas que tem 6, 7 em quase todas suas capacidades. Então, é uma seleção aqui que, olhando por que esse Celtic seria até a chegada de Tatum, Brown, né? Um time de operários, Léo. É um jogador que se encaixa muito com esse perfil. Exato, um cara que tem, acho que seria muito sentido nesse Celtics bem organizado, que acabou se tornando muito forte nos próximos anos, teria seu valor. Excelente, Léo. Agora, seu Chicago Bulls novamente na escolha que originalmente foi de Yusuf Nurkic, Léo. Essa escolha seria trocada, né? Inclusive, pro Sim, Denver Nuggets. A gente mantém a escolha original. E aí, nesse sentido, obviamente, a troca não acontece para Denver e Yusuf Nurkic, em teoria, iria originalmente para Chicago se ele estivesse disponível, mas acredito que não está. exato. O Bulls que trocou essas duas escolhas na 11ª que virou o Doug McDermott, né? E o Nuggets pegou o Gary Harris e o Nuggets, quer dizer, o Nuggets selecionou depois e pegou os caras melhores, né? Mas eu fui com outro jogador que a gente tem essa, né, Gui? Você escolheu antes pro Bulls aí. Eu fui com o TJ Warren para ser esse cara também mais pontuador. Essa posição aí de ala no Bulls tinha seus altos e baixos, né? O Dan Niven não era um cara que entregava tanto já, principalmente nesse momento da carreira. Então, o Warren que foi um jogador que sempre foi muito bom pontuador, gostava muito da meia distância, né? Depois até foi se tornando um cara que arremessava mais de 3 pontos. Teve aquela grande temporada na bolha, caiu um pouquinho ali nos primeiros jogos do Pacers na temporada seguinte, teve a lesão, e aí depois da lesão praticamente nunca mais conseguiu jogar direito, né? Então é um cara desses que após uma lesão, ele que vinha na sua melhor temporada na carreira, acabou que nunca mais se tornou útil na NBA, né? Mas nesses, sei lá, 4, 5 anos que ele teve antes disso, era um cara que contribuiu bastante e se ele mantivesse até essa média, ele sairia mais alto no nosso draft, né? Exatamente, Léo. Eu mando um abraço aqui para o nosso Wagner Souza, Léo, nosso querido amigo Lotera, que veio me mandar mensagens de troca de fantasy agora. Estou fazendo um draft nesse momento, inclusive. Aí eu falei, putz, não quero sua proposta, não. Posso saber quem você vai? Eu falei, cara, eu tô no meio da gravação. Nem sei quem eu vou, então como é que eu vou te falar quem eu vou para saber se você vai em alguém? Então, depois eu falo. Então pelo menos me mande um abraço. Está mandado um abraço agora aqui, Fag. Sinta-se beijado pelo Leonardo e por mim. Eu que aqui no Chicago Bulls, Léo, fui com um jogador muito interessante, com um jogador que eu gosto bastante. Fui de Dario Saric. Foi minha escolha aqui para Chicago, olhando a posição de pivô,
olhando ali um jogador que poderia jogar nessa NBA de Big, de Power Forward, poderia jogar ao lado do nosso querido Paul Gasol, poderia atuar de diversas maneiras aqui, sendo um reserva dele, inclusive, minha seleção para Chicago. Atlanta Hawks, Léo, que selecionaram aqui Adrian Payne, que eu não faço ideia quem é esse cara, mas o Atlanta Hawks, que teria na próxima temporada aqui uma das suas grandes temporadas da história recente da liga, 5 jogadores eleitos para o All-Star, e quem você foi. E não, eu começo, vai. Eu fui com um arremessador aqui, Léo, olhando o que eles já faziam, olhando o que eles já buscavam, com Kyle Korver, que inclusive teria seus grandes momentos aqui em Atlanta. Fui com Doug McBuckets, Doug McDermott aqui, é um jogador que vai jogar ao lado ou revezando com Kyle Korver, que vai poder se movimentar muito sem a bola, que vai ter suas bolas de 3, que vai manter 100% do jogo, um jogador pelo menos emulando esse tipo de jogo, emulando essa movimentação off-ball, emulando o perigo do perímetro. Então, Doug McDermott. Eu pensei a mesma coisa, viu, Gui? Mas eu fui com outro nome, né? Que é o Gary Harris. Um jogador aí E ainda que... traz defesa. Exato. Teve seus bons momentos, principalmente no início da carreira no Nuggets, né? Sendo um bom defensor também de perímetro. Poderia ser esse jogador aí para jogar os minutos sem Korver e de repente virar o titular logo depois, né? Que o Korver foi um jogador aí envelhecendo, né? Mas pro final da carreira já. Então, também pensei nisso, um time que era muito forte, né? Esse Hawks era bem interessante ali com o Tig, o Millsap, o Horford. Iludiu um pouco a gente, né? Depois o Horford acabou saindo pro Celtics, mas teve boas campanhas, apesar de quando ter chegado mais longe, foi quando tomaram aquela varrida do Cavs, né? Então, ficou esse gostinho de que putz, talvez eles não fosse tão forte assim, mas era um time bem interessante de ver jogar. Excelente, Léo. Era um time interessante, né? Era um time que parecia que ia, foi, acabou no fundo, como já diria o ditado, ou algo nesse sentido, que eu não sei. Mas era um time que também era muito nesse sentido, né? Eu usei essa metáfora para falar do Kyle Anderson. É um time nota 6, 7 em tudo, que deu a sorte de ter um grande momento ali, mas não tinha aquele grande jogador. Era até estranho quando a gente via eles perdendo ali para o Cleveland de LeBron, de Kyrie Irving. Você fala, pô, é um time tão arrumadinho, mas é um time que falta o star power, aquele famosa gíria americana para cara com capacidade de resolver, e acabou sendo muito menos do que poderia ter sido. Última seleção do Phoenix Suns nesse draft, Léo. Eles que já tiveram, como já falamos aqui no draft original, Bogdan Bogdanovic, Tyler Ennis, e teria nessa escolha o TJ Warren, tiveram endereçados por mim Rodney Hood, Joe Harris e, obviamente, a seleção que falaremos já já, e por você, Dante Jackson, nosso querido Rodney Hood, e agora eles chegam na 14ª escolha e selecionam quem, Leonardo? Aqui eu fui com o Dario Saric, viu? Aproveitando aí esse espaço que o Suns tinha no garrafão, eu acho que o Saric, se realmente chegasse na NBA com um time que tivesse mais espaço para ele, poderia ter sido um pouco mais protagonista por um tempo, viu? Então, ele até hoje é um cara bem útil, a gente falou bem dele, na contratação dele pro Nuggets, mas é muito mais secundário, um cara para vir do banco, né? Aquele jogador meio inteligente, bom passador, até parecia ser mais arremessador no início da carreira, não se desenvolveu tanto nisso, mas é um jogador que eu acho que nesse Suns, com espaço, poderia ser melhor. Posso fazer uma metáfora? Diga. Época da escola ali, Leonardo, voltando uns 10 anos na sua vida, aquela amiga que você tinha, que era uma grande amiga, e se você perguntasse para ela, pô, o que você acha do Léo? Ela ia falar, pô, é um amigo aqui, um cara que eu gosto, mas bonitinho, não sei o quê. Mas você ficaria com o Léo? Não, tem caras melhores por aí. Aquela menina que tá ali, gosta de você, tá sempre em contato, mas não quer nada mais que isso, né? É tipo o meu Dario Saric. Pô, você acha um cara legalzinho, você acha um cara ali para andar junto, para ir no shopping ver um filmezinho, mas beijar ele, não. Até porque ele tem a boca meio estranha. Então, entrando Espero que até não na seja o meu análise caso. física. Espero que não seja o meu caso, viu? Não, e fico Mas o feliz que você Dario fala voltando 10 anos, Gui. Infelizmente, já faz mais de 10 anos que eu saí da escola.
Eita, aí fui surpreendido, viu, Léo? Eu fui aqui, Léo, com uma escolha que eles fizeram com o Bogdan Bogdanovic. Não é nem necessariamente que, nossa, ele teve uma grande carreira no Suns. Não, acho que era o melhor jogador disponível, era um time meio estranho. Olhei sua seleção aqui com o Dario Saric e senti falta de endereçar um big no meu draft, mas vou mais uma vez com um ala aqui para minha seleção, com um ala armador para o Suns. Acho que não vai dar certo. Se eles em alguns momentos aqui nessa época, Léo, jogavam com 3 armadores em algumas situações nesse sentido, e teríamos daqui a pouco o famoso Eric Bledsoe falando que não queria estar aqui. Eles que tinham Bledsoe, o Dragic, o Brandon Knight, endereçaria para eles aqui, nesse momento, 3 alas armadores para popular muito bem uma posição que já estava meio cheia. Acho que olhando meu redraft agora, Léo, não fui tão bem assim, não fui tão legal com o nosso querido Phoenix Suns. Faltou ter um pouquinho mais de zelo pelas posições aqui. Só tinha pensado, o Suns está em reconstrução, está pegando o melhor talento disponível. Errei, foi moleque. Timberwolves na 13ª posição, Léo. Timberwolves que, como já debatemos, no prelúdio desse podcast, tinham o Kevin Love como sua principal peça, mas trocariam o Kevin Love pela primeira escolha geral desse draft, trocariam por Andrew Wiggins aqui nesse cenário. Isso não necessariamente vai acontecer. E aqui na 13ª escolha foram de Zach LaVine. Quem você seleciona para os Wolves? O Wolves que tinha o Kevin Martin, né, o Rubio, o Ted Young. Provavelmente teriam o Kevin Love nesse cenário, né, Gui? Acho que o time que tivesse a primeira escolha acabaria não trocando pelo Kevin Love. Mas eu fui aqui com um jogador que eu olhei, viu, Gui? Pensei, putz, acho que esse cara não deveria ter caído aqui, mas foi sobrando. De repente ali outro time tinha jogado na posição e seria o parceiro do Kevin Love, viu, Gui? Eu fui aqui com o Clint Capella, nosso querido aí suíço que jogou muito bem no Rockets, está há muito tempo também ali no Hawks, sempre entregando muito bem. Então, o Wolves teria um bom pivô para os próximos anos, viu? Interessante, Léo. Não gostei da escolha aqui, mas eu fui por um outro caminho. Eu fui com o Gary Harris, que você já selecionou. Um potencial 3D, um jogador que já teve seus bons momentos na liga, principalmente jogando ao lado do Jokic. E, ó, já pensou se o cenário da troca acontece aqui, com o Jokic indo pro Wolves na primeira escolha? Caso seja a primeira escolha, caso trocassem. Mas eu fui com o Gary Harris aqui, um bom ala armador que não demanda a bola na mão, um bom defensor, como você já tinha explicado anteriormente. Agora, o Orlando Magic, Léo, que é mais um dos times que a gente fala nesse draft aqui, que teriam 2 escolhas. O Magic, no caso aqui, com 2 escolhas boas, a 12ª agora e a quarta com o Aaron Gordon. Obviamente, aqui nesse cenário, eles trocariam essa escolha, como você já tinha debatido, mas a escolha original seria do Dario Saric. E quem você seleciona aqui para o nosso querido time de Orlando, Léo, que a partir dessa temporada aqui teria temporadas estranhas, teriam campanhas ruins, entraria ali num processo de reconstrução. Era o time do Oladipo, era o time do Tobias Harris, era o time do Vucevic, mas era um time meio estranho, que não sabia muito bem o que queria, o que ia desenvolver em cada atleta, e começava a dar meio que voltas perseguindo o próprio rabo. É um time que tinha problema para desenvolver, né? Eles acabaram alguns anos depois trocando o Ladipo, o próprio Tobias, né? Acabou saindo. Tiveram muito problemas aí com jovens. Eu trouxe um jogador que talvez não desse certo por conta disso, viu, Gui? E que demorou para jogar bem na NBA e não durou tanto assim, que é o Spencer Dinwiddie, viu? Poderia ser. Acertamos, Léo. O time a gente falou aqui mais cedo, né? Que tinha o Elfrid Payton, virou piada, virou meme na NBA TT, muito por ter a responsabilidade que tinha nesse Magic. Exato. Eles têm uma outra escolha importante lá na quarta escolha, né? Mas o Dinwiddie poderia ser o armador desse time aí nos próximos anos, se conseguisse se desenvolver, né? E quando trocaram o Oladipo e tudo mais. Então,
foi um jogador que cogitei o Capela aqui, eu acho que o Capela é bem mais jogador que o Dinwiddie, viu, Gui? Mas como eles têm o Vucevic, o Vucevic acabou ficando por anos ainda, né? Foi um desses caras que acabou não sendo trocado, se tornou inclusive All-Star lá no Magic. Eu fui por uma outra posição. Eu também, Léo. Pensei aqui nessa posição justamente qual era a necessidade para esse time ser mais digno. Porque quando a gente olha aqui em nomes, olhando 10 anos depois, é um time decente, né? Tem, além dos nomes que eu citei, tinha também o Ivan Fournier, todos os jogadores ali no começo da sua carreira. Não é também que o nosso querido Dinwiddie seria um grande armador, demoraria para ganhar espaço na NBA, inclusive. Mas quando a gente olha em retrospecto, é um bom jogador, um bom finalizador, então acho que poderia combinar aqui em alguns sentidos com esse time. Denver Nuggets, Léo. Primeira escolha do Denver que a gente passa aqui, mas nem precisamos dizer que destruímos o futuro dos Nuggets, né? Como você já comentou, eles trocariam essa escolha com o Chicago Bulls, que teria a seleção do Doug McDermott aqui no nosso draft. Obviamente, o Doug McDermott não será selecionado, porque já foi selecionado por nós dois. Eles teriam nesse draft Gary Harris, Yusuf Nurkic e um tal de Nikola Jokic na segunda rodada, que obviamente está mais alto do que isso. Quem você foi pro Nuggets nessa escolha? Bom, Gui, considerando que era um time. Tinha boas peças, né? Mas óbvio, estava longe de ser tão interessante assim. Se tornou interessante justamente quando chegou esses caras, né? O Jokic, o Jamal Murray depois. Eles tinham o Gallinari, né? Tinha um grande Farid. Mas. Fizemos, Léo, até para quem quiser um pouquinho mais desse Nuggets, fizemos o Década Splash, analisando justamente esse momento da temporada do nosso querido Denver Nuggets. Volta lá, Exato. um ano atrás, mais ou menos, Década Splash do Denver Nuggets, onde é que a gente começa a analisar justamente a formatação do time campeão e passamos pelo draft dessa classe. Ty Lawson, né? Armador importante ali há alguns anos. E que o que aconteceu no Nuggets nesse momento é o Nurkic jogou bem, mas obviamente com o Jokic ali ele perdeu espaço, foi trocado. Como eles não vão ter o Jokic aqui, viu, Gui? Eu mandei o Nurkic para eles. Cara que é pivô bem interessante, bem completo, até sendo um bom passador. Gosto bastante dele, embora sempre conviveu com muitas lesões. Mas nesse momento aqui achava que era o melhor disponível, viu, Gui? Felizmente, não vai ser o Nuggets que vai trazer um título com o Nuggets, viu? Mas é o que sobrou aqui no cenário. Léo, mais ou menos por aí. Eu confesso a você que eu quase fui de Yusuf Nurkic aqui para os Nuggets, porque ele teve um começo bom, né? Quando a gente olha o que ele foi no Nuggets, você fala, um bom jogador valeria, mas ele não sobrou aqui. Eu pensei em fazer um movimento para ele sobrar para mim, para meio que forçar uma situação, acabei não fazendo isso. Obviamente, eles atendem essa posição de necessidade, não à toa quando a gente olha o draft original. Yusuf Nurkic, Nikola Jokic, eles precisavam de um big para fechar esse elenco. Obviamente, nenhum no talento para mim desses dois, mas Clint Capela é um outro tipo de jogador, é um jogador que joga muito mais sem a bola, rim runner, rim protector, que precisa de um armador para jogar ao lado. Acho que esse time tinha peças interessantes para poder alimentar o Capelá, para que ele fosse se desenvolvesse como um bom big desse time. Mas, obviamente, é um downgrade, não tem como não ser. Redrafts é feito também de destruição de lares, Léo. Não são só os amantes que destroem lares. Redrafts também destroem. Fica a reflexão. Hoje eu estou poeta, Leonardo. Décima escolha, 76ers, que vão original, que eles trocam essa escolha, mas tem a seleção do Alfred Payton. Sixers nesse momento, que é o time de extremamente reconstrução, Léo. Nerlens Noel, Michael Carter Williams, que faria uma grande temporada e seria trocado. Era um time meio estranho. E aí, nesse sentido, eu fui com o Yusuf Nurkic. Obviamente, na escolha 3, eles foram de Joel Embiid, não estaria disponível aqui nessa escolha 10. Eu acredito que não estará disponível na escolha 3, não está na minha. Então, qual o jogador que poderia ali fazer um papel parecido com o que
o nosso querido Embiid se tornou. Eu fui com ele aqui, fui com Yusuf Nurkic nessa posição. Eu, até pensando na primeira escolha que eu fiz pro Sixers, né, Gui? Eu fui com um cara que teria a bola na mão, Jordan Clarkson, poderia ser o pontuador desse time, teria muito espaço, né? Quem sabe até seria trocado depois de uma boa temporada, como era o caso que o Sixers fazia em alguns momentos. Então, mas aqui é visando também uma outra posição, até pensando no que acabou sobrando para eles ali na primeira escolha, óbvio. Quando você não tem Embiid, como você citou, né, Gui? O draft vai acabar sendo pior para os Sixers, né? Porque a gente acabou não conseguindo trazer um jogador desse calibre, mas ainda eles vão conseguir dois bons jogadores. Viu? Excelente, Léo. Agora Hornets, que a gente já comentou mais cedo, que era um time meio estranho. Eles foram originalmente com Noah Vonleh no draft. Com quem eles vão nessa escolha aqui para você, Léo? Eu fui aqui, Gui, pensando um cara que eu gosto até hoje, né? Jeremy Grant, um ala aí que tem a capacidade sempre foi um bom role player ali no Thunder, depois no Nuggets. Aqui tem esse papel maior, chegando ali, indo para um time pior, como foi o Pistons, depois, inclusive, emendou ali um time no Blazers, né? Mas acho que poderia ser esse cara complementar aí pro Kemba, quem sabe até nesse Hornets já ter um pouco mais de protagonismo como ele quis, né, Gui? Não sei se daria tão certo assim, né? Quão longe eles chegariam tendo o Kemba, o Jeremy Grant, mas sem dúvidas é um cara aí que mantém aí um bom nível até hoje, né? E tanto é que o nosso querido Lauro é louco que ele fosse pro Kings, né? Exatamente, Léo. É o sonho de consumo do Lauro. Mas aqui a gente está no Hornets, né? Sim. Porque você falou do 15, eu achei que você já estava Não. emendando uma segunda escolha aqui na sequência. Eu iria com o Jeremy Grant se ele estivesse disponível, né? Mas eu fui com o Jordan Clarkson. Eu sei, eles têm o Kemba Walker, mas acho que é um jogador que poderia em alguns momentos jogar com o Kemba. Era um time meio estranho, então eles precisavam de talento, um pontuador, até porque a gente já debateu Michael Kidd e Gilchrist aqui, eles não tinham alas necessariamente pontuadores. Então eu vejo um cenário onde é que o Jordan Clarkson poderia ser útil, poderia contribuir aqui. Talvez, Léo, um cenário onde é que Jordan Clarkson fosse bom, eles vissem que não eram tão bons assim e aproveitassem o valor do Kemba Walker para trocar, ou se não trocar o próprio Jordan Clarkson aqui, mas não gostava do rumo do que o Hornets fazia na sua gestão e tomam aqui uma seleção que vai totalmente com o que eles costumavam fazer. Então, Jordan Clarkson aqui na seleção. O Jammer Grant não sobrou para mim, Léo, porque ele sobrou para o Kings. E aí o Kings aqui na oitava escolha aqui vão de Nick Stauskas, que obviamente não deu certo na NBA. Você comentou dessa necessidade que hoje o Lauro tem, com um ala versátil, com capacidade de ser um excelente defensor, que se desenvolveu ali para ser um jogador em uma temporada de 20 pontos, para ser um jogador nesse calibre, para ter o chute de 3, mas nesse começo de carreira foi um pouco difícil. Me preocupo aqui no Heat e no Kings, porque talvez o Kings poderia prejudicar o desenvolvimento do jogador, porque era esse o histórico do Kings nesse momento da sua temporada, mas não consigo deixar de passar um cara como o Grant aqui nessa posição, Léo. Time ali que tinha o Cousins, né, jogando muito bem, o Rudy Gay ainda bem participativo, né, Darren Collinson. Pensando nisso, eu fiquei muito na dúvida com o Jeremy Grant. Eu acabei indo pelo cara que você já selecionou também, né? Lá atrás, o Bogdanovic. Gosto muito dele. Grande arremessador, acho que poderia ser bem interessante lá do Cousins ali. E foi um jogador que até hoje eu acho bem relevante. Gosto bastante, né? Tá ali jogando agora a dupla ali na Sérvia também com o Jokic, né? Mas é um cara que de repente poderia, tendo mais espaço já desde o início, acho que seria bem relevante. Então, pensei também naquela questão de ser um arremessador um pouco melhor, um cara que também consegue criar um pouco com a bola. Não ia salvar o Kings, acho que eles continuariam tendo dificuldades aí, mas gosto do Bogdanovic. Léo, acho que nem o Super-Homem salvaria o Kings nesse momento, tá?
Então é difícil. Mas o Bogdan Bogdanovic era um. Passou por lá, né? Passou por lá Eu acho que ele depois, né? passou, viu? Eu tenho essa. Se eu não me Porque engano, teve até inclusive, aquele sign trade que isso eles fizeram com o que eu ia Bucks. falar. Exato. É, Ele acabou jogando no Kings, já em outro momento, né? O Cousins estava saindo e tudo mais. E teve essa questão do Bucks, né? De eles acertarem exatamente. essa troca, mas ainda não podia. O Bogdan não concordava com isso, acabou que ele nem chegou a jogar no Bucks, né? Curiosamente, a minha impressão daquele momento dos comentários da época, Léo, é que mesmo o Kings tendo esse histórico de ser uma franquia bagunçada, quem errou foi o Bucks, tá? Lakers naquele processo de reconstrução aqui, Léo, pós Kobe Bryant. Não, aqui ainda tinha o Kobe, né? Aqui ainda tinha o Kobe machucado, ainda Sim. voltaria para tentar uma última corrida. E eles selecionavam Julius Randle para a cidade, para o time das estrelas. Quem você foi? Eles acabaram pegando depois também o Jordan Clarkson, né? Mas era um time. A gente citou alguns casos aqui, né? Tipo, o Hornets é o time do Kemba e tal. O Lakers era um time horrível. O Kobe machucado, sabe? Tarek Black, sei lá, esses caras assim. Foi aquela fase bem complicada do Lakers. Aqui acabou sobrando, Gui, um jogador que eu acho que tem a cara do Lakers, viu? Andrew Wiggins. Teve. é, Teve a carreira boa aí, depois chegando no Warriors, se não mais um coadjuvante, nunca se tornou aquele cara que a gente esperou que acontecesse, né? Sendo o principal jogador de uma franquia, principal pontuador. Quem sabe nesse Lakers aí, eles utilizariam ele tendo esse cara que pontua muito e depois eles dariam um jeito de trocar, né? Assim como acabou acontecendo com outros caras no próprio Lakers, mas sobrou o Wiggins aqui, para mim era o melhor talento, embora tenho minhas dúvidas se ele seria esse cara, seria tão útil sendo o principal jogador do time, a gente viu que não funcionou isso, mas nesse momento para mim não tinha nenhum outro melhor. Caraca, hein? Higgins, admito para você que sobrou mais alto para mim, hein? Rapaz. O Higgins, para mim, aqui ficou na primeira escolha, Léo. Já te adianto aqui, já te dou um spoiler aqui. Tô fazer que nem É, aqueles times, né, que estão ali no draft mesmo e falam, ó, tô de olho aqui nesse jogador para ver se alguém se movimenta aí para tentar trocar. Aí, opa, vamos ver se eu te pego nessa brincadeira, Léo. Aqui no Lakers eu fui com o Aaron Gordon, Léo. É um jogador que se desenvolveu no começo da carreira, não era isso. Demorou um tempinho para ser o grande defensor que é hoje, para ser nesse começo de carreira ali no Magic, inclusive, se exigia dele, Orlando se exigia dele muito mais um papel ofensivo, que eu lembro, somos tão velhos aqui de Splash Brothers que a gente já fez podcast debatendo a necessidade do Orlando trocar o Aaron Gordon, porque o Orlando era um time tão pelado que exigia um papel ofensivo dele que limitava até a percepção do que a gente via como um bom potencial defensivo dele. Acho que tem um time que tinha um Kobe, que sempre buscou ali estrelas, ter esse papel ofensivo. Tem um jogador que não precisaria ter um papel ofensivo tão grande e poder, desde o começo da sua carreira, se focar ali na defesa. Acho que seria interessante. A gente poderia ver o Aaron Gordon se tornando o jogador que a gente viu se tornando, até mais rápido, talvez, o que aconteceu aqui na realidade. Sexta posição, Léo. Boston Celtics, que selecionavam Marcus Smart. E se você me perguntar aqui, Marcus Smart é melhor que o Aaron Gordon? É melhor que o Jeremy Grant ali, ou talvez olhando hoje? Putz, não sei te dizer. São posições um pouco diferentes, mas o Celtics vai de Smart aqui para mim, mantém a sua escolha original, porque é o que deu certo, é o que transformou a franquia. Não foi campeão, mas transformou a franquia, ajudou a construir essa mentalidade. Não quero mexer nesse vespeiro. Marcus Smart fica na sexta posição para mim. Não sei se é o sexto melhor jogador desse draft, mas não quero mexer nesse vespeiro. ele acabou não sobrando para mim, viu, Gui? Por isso eu fui com Aaron Gordon. É outro que acho que nesse Celtics para o futuro, quem sabe talvez também tivesse um papel que
acabou sendo melhor para ele, né? Um cara mais coadjuvante, defensor, jogando sem a bola. Óbvio, ele não jogaria lá do Jokic, né? Que acho que facilitou muito a vida dele. Mas gosto muito do Aaron Gordon e acabei preferindo selecionar ele, por exemplo, em relação ao Wiggins, né? Para o Celtics. Estou chocada, passada, Leonardo. Acho que você ficou Me mais chocado com a surpreendeu essa, hein? informação que o Smart não sobrou, né? É, exatamente. É o que eu falei ali. Interessante. Achei interessante, Léo, sua seleção aqui, o caminho que você tomou. Estou curioso para ver onde ele parou. Aqui, Marcus Smart, aqui, Aaron Gordon no Celtics. Quinta posição, Léo, Utah Jazz, que originalmente foram de Dante Exum. A gente já comentou aqui o caminho tomado pelo Jazz naquele momento, para o futuro, quem você seleciona para eles. Aqui ficou o Marcus Smart, viu, Gui? Eles não tinham um armador, né? O Smart nunca foi muito bem um armador, mesmo que você quer para o seu time, é um excelente defensor, né? Se desenvolveu mais com a bola, passou a arremessar até mais do que deveria em muitos momentos. Só que eu acho que é um cara bem interessante para esse time que teve o seu lado defensivo, né? Sendo muito visado com o Gobert, o Smart seria muito útil, né? Naquele time que a gente falava muito que era um excelente time defensivo, mas chegava nos playoffs, todo mundo passava pelo perímetro e a culpa ficava toda no Gobert, né? Então acho que o Smart, quem sabe, se ele tivesse aí nesse time, poderia ser um cara para contribuir bastante, viu? Interessante, Léo. Obviamente, tinha a necessidade da posição, mas achei interessante aqui o caminho. Eu fui de Julius Randle, Léo. Sobrou para mim, acho que um jogador que se desenvolveu. Talvez a gente pode debater olhando em retrospecto aqui. O terceiro melhor jogador dessa classe. Há um cenário que acho que eu até estaria confortável para dizer isso, viu? O terceiro melhor jogador da classe, talvez, para mim brigando ali com o Zach LaVine, talvez como o terceiro melhor jogador da classe. Mas para mim, olhando aqui alguns encaixes, o que foi acontecendo nas escolhas anteriores, ele caiu e sobrou nessa posição. Então, nesse sentido, gosto do Julius Randle, do que ele se tornou aqui ofensivamente. É um jogador que demorou para ser isso. No Lakers, ele não teve nunca uma temporada consistente, teve lampejos de jogador importante, mas acho que no Jazz, numa outra fotografia, num outro espaço, num outro tipo de time aqui, já com o Quinn Snyder, ele poderia ter tido um desenvolvimento interessante. Não fui com o nosso querido Julius Randle aqui. Quarta posição, Léo, a gente já debateu um pouco sobre Aaron Gordon, sobre o próprio Magic, que a gente já comentou a escolha 12, onde ambos foram com Spencer Dinwiddie. Aqui eles selecionavam Aaron Gordon. Eu tentei selecionar um cara que você já comentou aqui, que é o Andrew Wiggins, que é um jogador muito físico. Acho que olhando, mesmo para o que o Wiggins se desenvolveu, pelas dificuldades que ele tinha, pelo sono que ele tinha, a gente soma as capacidades físicas desse jogador, altura, tamanho, velocidade, fisicalidade e, obviamente, os problemas que ele teve. Mesmo como você já comentou, sendo o rosto da franquia, sendo o principal peça ofensiva com as dificuldades que ele teve, acho que é um jogador interessante que não dava para o Magic deixar passar. Concordo com você. Acho que o nome que você vai trazer aqui vai ser muito mais sólido assim de imediato, mas eu gosto um pouco do Wiggins e vou com ele, né, nessa escolha. O Wiggins acabou que não se tornou o que a gente imaginava, mas é um cara que foi muito útil, né? Principalmente quando entenderam a função que seria melhor para ele, que ele não seria aquele cara aí o principal jogador de um time, né? Eu aqui, Gui, fui com o nosso querido Zach LaVine, viu? Como a gente citou, por exemplo, o Oladipo seria trocado depois, o próprio Tobias Harris. Eu acho que o LaVine poderia ser esse pontuador do perímetro ali, trazendo bola de três, algo que foi bem comum que faltasse para esse Magic nas próximas temporadas, né? Apesar de todas as coisas que a gente pode citar dele, as lesões que ele teve ali, principalmente na época do Wolves, hoje, né, um jogador que parece super descartável, que o Bulls trocar ninguém consegue, mas o Zach LaVine, ele é muito bom, é um All-Star, é um cara que tem muito talento com a bola, e eu acho que em alguns momentos faltou isso para o Magic no futuro,
E para mim é mais talentoso aí, por exemplo, um cara como o Smart, que poderia selecionar pela posição aqui. Então resolvi ir com o Lavine. É, o Lavine é obviamente uma escolha interessante. Eu fui com ele, obviamente, né? Com Sixers aqui, os Sixers naquele processo de reconstrução. Acho que o Lavine, pelo que eu vi ao longo da carreira, Léo, eu vejo esse cara que poderia, tendo muito mais espaço, protagonismo, pelo que ele acabou se tornando no Bulls aqui mais pra frente. Obviamente, a fotografia do Bulls de 23 é de um Lavine ruim, de um Lavine desvalorizado de alguma forma, mas acho que muito mais pelos problemas do Bulls de Chicago do que do jogador. E aí, nesse sentido, eu acho que ele num cenário onde é que ele fosse protagonismo desde o começo da carreira, uma folha em branco onde é que ele pudesse desenvolver na agressividade, na fisicalidade que ele tem em direção à cesta, no perímetro, que a gente já viu em alguns momentos ele tem essa capacidade de ser um bom jogador nesse sentido. Ser um jogador interessante. Eu vejo aqui, não necessariamente como a gente já falou, o terceiro melhor jogador da classe, para mim é o Julius Randle, mas é o jogador que num cenário ideal poderia ter sido mais do que foi e poderia ter tido um protagonismo muito maior. E aí por isso que eu vou no Lavine aqui nessa posição. Lavine seria uma boa opção para os Sixers, né? Time, como a gente falou, muito sem talento, buscando perder para acumular escolhas, né? Pensando nisso, até Gui, eu que já selecionei o Jordan Clarkson para eles, eu aqui fui com o Julius Randle, né? Que eu acho que é o cenário perfeito para esse Julius Randle. Jogar num time que ele tem a bola também, que ele é protagonista. A gente até debate um pouco qual vai ser a função e se ele encaixa bem nesse mix atual, né? Mas eu acho que aqui o Julius Randle é esse, é um cara que você coloca a bola na mão dele, ele vai te entregar muitos pontos, vai dar muitas assistências, então nesses Sixers que não vai acabar tendo o Embiid. Eu aqui mantive um cara ali mais de garrafão e busquei ali dar um protagonismo que eu acho que ele se valorizaria bem, né? Ele que acabou perdendo na primeira temporada, se lesionou logo no primeiro jogo, né? Mas eu acho que seria interessante para o Sixers ter um cara como ele nesse cenário que você acaba não tendo o Embiid. Excelente, Léo. Agora chegou o momento da decisão. Vamos até inverter aqui, Léo. Primeiro com a primeira escolha geral. Cavs e Bucks no relógio. Obviamente, Nikola Jokic e Joel Embiid disponíveis. Já pensou, Léo? Isso podendo ser uma realidade acontecer, você refazer o draft, obviamente, sabendo que esses jogadores viraram e sabendo até tudo que aconteceu, talvez o Cavs nem faria o esforço para trazer o LeBron, tendo o Jokic aqui, você poder manter o Jokic e o Kyrie para 10 anos para frente da sua franquia, você tendo o Bucks já começando a ver o Giannis virar o jogador que virou e poder pegar o Embiid, ou o contrário, o Embiid jogando com o Kyrie, com o LeBron, e o Jokic jogando com o nosso querido Giannis futuramente. Não sei, Léo, mas quem você vai na primeira escolha? Que nesse momento o Cavs era o pior time da NBA, antes na temporada anterior, né? Aí já tinha o Kyrie se tornando o Kyrie Irving e tinha o LeBron decidindo voltar para casa, terminar uma história mal acabada. E além de tudo, eles têm a primeira escolha geral. Quem você seleciona? Ali eu fui com o Jokic, né? Tem que ser. O Embiid é muito bom, também seria. Não seria ruim pro Kevin ter o Embiid, mas o Jokic é um cara aí espetacular, diferente aí de muito do que a gente já viu na NBA, né? Um pivô como ele ser um passador espetacular. Ele só viria um ano depois, né? Ele não veio de início, então eu acho que o time com certeza traria ainda se tendo a chance o LeBron James, mas se eles conseguissem juntar esse trio, né, Gui, seria algo absurdo, né? Você ter um LeBron, um Kyrie e um Jokic, um contrato de rookie, seria, eu acho que quem sabe, né, Gui, nesse nosso cenário, o LeBron James nem sairia de Cleveland, viu, Gui? Porque ele estaria empilhando taça, já teria passado o Michael Jordan. Então eu não sei se ele acabaria saindo depois pro Lakers. Léo, eu fiquei muito na dúvida aqui, mas o primeiro cenário que eu pensei aqui é o seguinte: com o LeBron chegando, esse Cavs precisa vencer agora. E a gente não pode tirar da conta também que o Embiid está machucado.
2 temporadas que ele perderia, pelo menos. Então, não daria para o Kevin selecionar o Jokic, mesmo talvez a predileção dele, se eles achassem que o Jokic fosse, o Embiid fosse um jogador melhor que o Jokic. Acho que no auge, os dois jogadores são equivalentes, tem pontos positivos e negativos de cada uma das peças. Mas pensando aqui no cenário que você vai ter o LeBron, seja para você trocar essa peça para um time que queira dar o seu melhor jogador em troca de um jogador potencial, como seria o Jokic, seja você manter o Jokic e não trocá-lo pelo Kevin Love, como foi na NBA real, e tomar algum outro rumo, com o próprio LeBron e Kyrie. Acho que você precisa ter o jogador disponível no primeiro dia. E o Jokic estava disponível no primeiro dia. E, obviamente, acho que como jogador, ao longo do tempo, desses 10 anos, o Jokic foi um jogador muito mais regular, muito mais completo. Obviamente, teria uma questão de encaixe com o LeBron, que não seria simples, talvez a gente não veria o Jokic sendo o Jokic de maneira rápida, talvez nunca fosse, porque você ter o LeBron roubaria muito do que o Jokic seria. Acho que se a gente fosse pensar no encaixe, o Embiid é o melhor encaixe. Excelente defensor, finalizador, não demanda tanta bola na mão para muita coisa, mas eles precisavam do cara no primeiro dia, então deixo o encaixe de lado, penso na janela de na temporada seguinte eles estão sendo campeões da NBA na realidade que vivemos. Eles não têm esse luxo de esperar tanto assim, eles precisam ter o jogador, o prospecto ali já no dia zero. E pro Bucks, Léo, eles teriam daqui 2 anos, 2016, o Giannis sendo MIP, sendo Most Improved Player, começando a se tornar um All-Star e tendo para jogar a partir daí com ele um tal de Joel, Cruel, Embiid. Seria uma dupla fantástica. Muito talento, né? Ter 2 MVPs. Ainda tem a questão do Embiid lesionado, né? O Giannis poderia muito bem continuar sendo esse armador aí que a gente viu se iniciando no Bucks ali naquele momento da carreira, né? No início dele. Tem as questões aí de... A gente poderia citar, né? Como a gente falou dos Sixers, né? Muito tempo de Ben Simmons e Embiid, se daria certo por falta de espaçamento. O Giannis é muito mais jogador que o Ben Simmons, né? Então, você ter 2 caras desse nível não teria problema nenhum. Então, acho que o maior beneficiado nesse draft seria o Bucks, né, Gui? Porque eles saíram de ter Jabari Parker para ter um cara como o Embiid, né? O Kevin, querendo ou não, eles ainda pegaram o Wiggins e trocaram pelo Kevin Love, né? Óbvio, não se compara ao Jokic, mas o Bucks aqui teria um talento muito maior e quem sabe, né? Não poderia também ser um time que conquiste outros títulos. Nosso Embiid poderia ter um parceiro como o Giannis, né? Talvez ele já tivesse um anel de campeão. Né? Exatamente, Léo. Obviamente, aqui são 2 decisões interessantes que eu gostaria de voltar nessa linha do tempo para eles sabendo o que cada GM faria. E aí, Léo, outra decisão que não faz parte do redraft, mas tendo o Jokic, sabendo que é o Jokic, e tendo o cenário que você fala, porra, eu sou campeão. Em 2015 eu sou campeão da NBA. Com o Jokic eu não sei se eu vou ser campeão. Você faria o quê? Eu pegaria o Jokic, não tem como. Chance de ter um cara como o Jokic, eu sei que vai ter as questões de, putz, talvez você não vai ser campeão de início, né, como aconteceu, eles acabaram não sendo campeão nessa temporada, né, chegando no LeBron, mas foram até a final, foram campeão no ano seguinte. Talvez não fosse assim com o Jokic, o talento, o encaixe, como você citou, é mais diferente, né? O Jokic é um cara que joga um time mais coletivo, ele é um passador muito inteligente. A gente sabe que os times do LeBron, principalmente nessa época com o Kyrie Irving, era muito um jogo individual também. Então a questão defensiva também poderia ser um problema, mas não tem como você deixar de não pegar um cara como o Jokic, que poderia estar na sua franquia até hoje, né? Você poderia ser um time muito forte ainda mesmo com o LeBron saindo depois. Não, a gente vai debater aqui quando o Jokic aposentar. Certamente ele é um dos top 20 jogadores da NBA. Então. A gente vai debater se ele é o maior pivô de história, né, Gui? Isso também é um debate que vai acontecer e dá para entender. E como a gente falou, ele é muito diferente de todos, né?
A gente viu bons passadores já na NBA, até mesmo caras como o Olajuwon, mas no nível que o Jokic faz, sabe, é um armador no corpo de um pivô, né? E não é que o Jokic demorou para ser isso. Ele já era isso na temporada seguinte. Ele já era um cara Sim. que tinha muito impacto já no seu segundo ano. E aí, rapidamente, o Nuggets viu que precisava tomar uma decisão em relação ao Yusuf Nurkic. Então, eu tô com você. Obviamente, pode ser que a passagem do LeBron não ia render nenhum título, ele ia sair, na free agency ia te abandonar, mas você ia ter no mínimo ali uns grandes jogadores com Kyrie. Não tem como não tomar essa decisão. Acho que é inegável. E aí, a gente vê o que o Love virou na NBA, o Love virou junto com o LeBron, deixa o Love lá em Minnesota, deixa a Minnesota seguir outro caminho, e aí nesse sentido você mantém um jogador como este. Finalizamos aqui o podcast, Léo. 1h30, sem material, sem assunto introdutório, obviamente. No redraft também semana que vem, a gente só vai fazer assunto algum assunto complementar, assunto introdutório não. Caso haja alguma coisa específica, mas senão a gente finaliza mais ou menos nesse tempo também. Semana que vem estamos avaliando se será live de novo ou se vai ser gravado. Comunicaremos depois. Mas, Léo, dicas culturais. E lembrando que semana que vem o draft ali de 2020, classe do Lamelo, Anthony Edwards, né, Gui? Tem bons nomes, temos ali Halliburton, então Tyrese Maxey, né? É um topo bem forte, caras que ainda podem contribuir muito, então vai ser bem interessante. Eu acho que vai até gerar mais debate do que essa, viu, Gui? E óbvio, como a gente falou, é muito mais incerto, né? Que a gente sabe exatamente o que aconteceu na carreira dos jogadores. Nessa ali é um pouco mais difícil, porque ainda temos muitos jovens que, por exemplo, o próprio Lamelo, né? Que mal jogou ainda, mal conseguiu ter temporadas jogando com frequência. Bom, Gui, minha dica. Cara, não vou indicar, Gui, eu vou falar que eu aceitei a sua dica e de muitos outros há muito tempo. Eu assisti Ted Lasso, viu, Gui? Demorei, mas, pô, deu pra entender porque todo mundo tava falando, é muito bom, muito engraçado e. Você chegou a chorar? Não, viu, Gui? Não cheguei a me emocionar, não, viu? Eu Mas. chorei, eu chorei. Dele na terapeuta. Sim, bons momentos, né? Eu, inclusive, assisti com a Carol e a Carol que me fez assistir, né, Gui? Eu que geralmente poderia ter feito ela assistir, porque tem alguma relação ali, né, com o futebol, mas ela que acabou fazendo a gente assistir, e é daquelas que, pô, como não são tantos episódios por temporada, você acaba conseguindo rapidamente assistir, né? Então, gostei bastante de Laço e bom demais. Pô, Ted Lasso dá vontade de reassistir, Léo. Muito bom. Adorei Aquelas a séries série. que você queria poder ter um botão de esquecer, né? Só para você assistir de novo. Quase isso, Léo. Quase isso, Léo. Mas vale a pena. Fica a recomendação de novo aqui. Eu vou indicar, Léo. Eu tô naquele momento com a minha esposa aqui assistindo muito programas de culinária, competição culinária. Então assisti Chefes do Churrasco na Netflix, muito bom. Assistindo também MasterChef. Então, a minha recomendação vai nesse sentido, porque são competições que eu gosto da cozinha, gosto da forma como eles são, então vou, vou indicar O, MasterChef e seus parecidos. o Chefes do Churrasco, que eu não vi ainda, Gui, mas que a gente teve o nosso amigo, né, no nosso grupo agora há pouco, mandou uma foto de um churrasco, né, claramente todo errado, né, que é o nosso amigo Elder. Então, talvez fique indicação para ele, né. Imagino que ele não esteja É, nos escutando nesse momento, mas talvez aí ele assistir o chefe do churrasco dê uma inspiração para ele fazer um próximo churrasco, viu? Léo, fica a dica que para quem for fazer um churrasco, sempre dá uma selada, assim, quando tem a gordura por fora, dá uma selada na gordura, porque ou você deixa, se você for deixar ela crua, você já corta ela ali, nem serve, deixa de sebo depois para limpar, para deixar a grelha oleosa, Léo. É,
Gordura crua é o pior, né, Gui? Você até pode não gostar do ponto ali mal passado, mas gordura crua com certeza não dá. É isso, Léo. Até amanhã, então. Se cuide. Até amanhã não, né? Até o próximo Então, o próximo, episódio. da semana que vem. É Um isso. abraço, pessoal. Se cuide. Tchau, tchau. Grande abraço, uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau.